Imagine-se em uma caverna, como na alegoria de Platão. A luz do sol não alcança o interior, e tudo que você pode ver são sombras projetadas nas paredes. Você acredita que essas sombras são a realidade, a única verdade existente. Mas, um dia, você consegue escapar da caverna e, pela primeira vez, seus olhos se deparam com a luz do sol, com a beleza do mundo real. A princípio, você fica cego, desorientado. É difícil acreditar que tudo o que você conhecia era apenas uma pálida representação da verdade. Assim também é a nossa compreensão dos buracos negros. O que vemos, o que a ciência consegue observar e medir, é apenas uma sombra, uma projeção limitada da realidade complexa e misteriosa que se esconde por trás do horizonte de eventos. Não se trata de uma falta de conhecimento, de uma ignorância, no sentido comum da palavra, mas sim de uma limitação inerente à nossa percepção, à nossa tecnologia, à nossa capacidade de compreender as leis fundamentais do universo. A palavra ignorância pode soar forte, pode até parecer um insulto, mas, aqui, a usamos em um sentido diferente. Uma ignorância que reconhece os limites da nossa compreensão, que nos convida à humildade e à busca constante por respostas. Uma ignorância que nos lembra que, por mais que saibamos, sempre haverá mais a descobrir. O que a ciência moderna ainda não consegue explicar sobre os buracos negros, o que se esconde por trás da singularidade, o ponto de densidade infinita no centro do buraco negro. Como a informação, aparentemente destruída ao ser engolida por um buraco negro, pode ser reconciliada com as leis da física quântica. Essas são apenas algumas das perguntas que desafiam a nossa compreensão do universo, que nos mostram o quão pouco ainda sabemos. E é nesse ponto de interrogação, nesse abismo de incertezas, que reside a beleza da ciência. A busca incessante por respostas, a vontade de desvendar os mistérios do universo, a crença de que, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Como disse Carl Sagan, um dos maiores divulgadores da ciência de todos os tempos, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E talvez, esse algo incrível esteja escondido nos buracos negros, nos maiores enigmas do cosmos. Imagine que você tem um livro cheio de histórias, de conhecimentos, de memórias. Cada palavra, cada frase, cada página, contém informações valiosas, únicas. Agora, imagine que você joga esse livro em uma fogueira. As chamas consomem o papel, a tinta se desfaz, e tudo se transforma em cinzas. A informação contida no livro, as histórias, os conhecimentos, as memórias, foram destruídos. A física quântica nos diz que não. Uma das leis fundamentais da física quântica é que a informação não pode ser destruída. Ela pode ser transformada, codificada de diferentes maneiras, mas nunca aniquilada. A informação é como a energia, ela se conserva, se transforma, mas nunca desaparece. Mas os buracos negros parecem desafiar essa lei. Segundo a física clássica, tudo o que cai em um buraco negro é irremediavelmente perdido. A matéria é comprimida em um ponto de densidade infinita, a singularidade e a informação que ela carregava é apagada para sempre. É como se o livro fosse jogado em um Twitch-Wader cósmico, reduzido a nada, sem deixar vestígios. Esse é o paradoxo da informação, um dos maiores enigmas da física teórica. Como conciliar a lei da conservação da informação, da física quântica, com a aparente destruição da informação pelos buracos negros, da física clássica. A história desse paradoxo remonta à década de 1970, quando o físico Stephen Hawking, um dos maiores nomes da história da ciência, propôs a teoria de que os buracos negros não são completamente negros. Segundo Hawking, os buracos negros emitem uma radiação, conhecida como radiação Hawking. Devido a efeitos quânticos no horizonte de eventos, a fronteira a partir da qual nada pode escapar à radiação Hawking foi uma descoberta revolucionária, mas também aprofundou o paradoxo da informação. Se os buracos negros emitem radiação, eles também perdem massa e, eventualmente, evaporam. Mas essa radiação, segundo os cálculos de Hawking, é térmica, ou seja, ela não carrega nenhuma informação sobre o que caiu no buraco negro. É como se o livro fosse queimado e a fumaça resultante não revelasse nada sobre o seu conteúdo. O que acontece então com a informação? Ela é realmente destruída? Se for,
Isso viola uma das leis mais fundamentais da física. Se não for, onde ela está escondida? Ao longo das décadas, diversas teorias foram propostas para resolver o paradoxo da informação. Uma delas é que a radiação Hawking não é completamente térmica, mas sim carrega informações sutis sobre o que caiu no buraco negro. É como se a fumaça do livro queimado contivesse vestígios das palavras e das histórias que ele contava. Outra teoria propõe a existência de firewalls no horizonte de eventos, barreiras de energia que incineram qualquer coisa que tente atravessá-las. Essa teoria preservaria a informação, mas criaria um problema ainda maior, violaria o princípio da equivalência, um dos pilares da teoria da relatividade geral de Einstein, que afirma que a experiência de estar em queda livre em um campo gravitacional é indistinguível da experiência de estar no espaço vazio. Uma terceira teoria, mais recente, o Adakar, sugere que os buracos negros não são buracos negros de verdade, mas sim fastballs, bolas de energia difusas e quentes, sem horizonte de eventos ou singularidade. Essa teoria, ainda em desenvolvimento, eliminaria o paradoxo da informação, mas exigiria uma revisão profunda da nossa compreensão da gravidade e do espaço-tempo. Imagine um novelo de lã, emaranhado e confuso. Cada fio representa uma diferente teoria, uma diferente perspectiva sobre o paradoxo da informação. Desvendar esse novelo, encontrar a solução para esse enigma, é um dos maiores desafios da física teórica contemporânea. Mas o paradoxo da informação não é apenas um problema técnico, uma questão a ser resolvida com equações e experimentos. Ele também tem profundas implicações filosóficas. O que significa para a nossa compreensão da realidade, se a informação puder ser perdida ou transformada? O que significa para a nossa identidade, para a nossa consciência, se a informação que nos define puder ser apagada? Se a informação pode ser destruída, então o universo se torna um lugar mais caótico, mais imprevisível. O passado perde a sua importância, o futuro se torna incerto. Se a informação se conserva, então o universo é um lugar mais ordenado, mais determinístico. O passado influencia o presente, o futuro é, em certa medida, previsível. Talvez a resposta para o paradoxo da informação esteja em uma nova compreensão da relação entre a física quântica e a gravidade, em uma teoria que unifique as duas grandes pilares da física moderna. Talvez a resposta esteja em uma nova forma de pensar sobre a informação, sobre a sua natureza e o seu papel no universo. O paradoxo da informação é um lembrete constante de que a nossa compreensão do universo ainda é incompleta, de que há muito mais a ser descoberto. É um convite à humildade, à curiosidade, à busca incessante por respostas. É um incentivo a explorar novas teorias, a construir novos modelos, a desafiar as nossas próprias crenças. E talvez, ao desvendar o mistério da informação, ao compreender o que acontece quando algo desaparece em um buraco negro, possamos também aprender algo sobre nós mesmos, sobre a nossa própria existência, sobre o nosso lugar no cosmos. Imagine um rio caudaloso, serpenteando pela paisagem, carregando consigo a água da chuva, o gelo derretido das montanhas, os sedimentos da terra. A água flui incessantemente, obedecendo às leis da física, da gravidade, da hidrodinâmica. Mas, de repente, o rio chega a uma cachoeira. A água se precipita no vazio, em queda livre, em direção a um abismo desconhecido. A cachoeira é uma analogia para a singularidade, o ponto central de um buraco negro. Assim como a água do rio é levada para um ponto de não retorno, a matéria que cai em um buraco negro é comprimida em um volume infinitamente pequeno, um ponto de densidade infinita. Nesse ponto, as leis da física, que conhecemos, deixam de se aplicar. O espaço-tempo se curva infinitamente, a gravidade se torna extrema, e as equações que descrevem o universo simplesmente quebram. A singularidade é um problema para a física. Ela representa um limite do nosso conhecimento, um ponto onde as nossas teorias e modelos se tornam inúteis. É como se, ao chegarmos à beira da cachoeira, perdêssemos a capacidade de prever o que acontecerá com a água que se precipita no abismo. O que existe dentro da singularidade? Essa é uma pergunta que desafia a nossa imaginação e a nossa capacidade de compreensão. Ninguém sabe ao certo o que acontece com a matéria que cai em um buraco negro.
Algumas teorias sugerem que a singularidade pode ser um buraco de minhoca, uma espécie de túnel que conecta dois pontos distantes no espaço-tempo. Através desse buraco de minhoca, a matéria poderia ser transportada para outro lugar do universo, ou até mesmo para outro universo paralelo. Outras teorias, mais radicais, propõem que a singularidade não existe de fato. Segundo essas teorias, a singularidade seria apenas um artefato matemático, uma consequência das nossas limitações em descrever a gravidade em escalas muito pequenas. Em vez de uma singularidade, haveria uma região de densidade extremamente alta, mas finita, onde as leis da física se comportariam de maneira diferente do que conhecemos. Imagine que você está explorando um território desconhecido. Você avança pela selva densa, enfrentando obstáculos e perigos. Mas, de repente, você chega a um precipício. Do outro lado do precipício, você vislumbra um novo mundo, cheio de mistérios e maravilhas. Mas você não tem como atravessar o precipício. Você precisa de novas ferramentas, novas técnicas, novas ideias para explorar esse novo mundo. A singularidade é esse precipício. Para compreendê-la, precisamos de novas ferramentas, novas teorias, novas formas de pensar sobre o universo. Precisamos de uma teoria da gravidade quântica, uma teoria que unifique a física quântica e a relatividade geral, que nos permita descrever o comportamento da gravidade em escalas muito pequenas. A busca por uma teoria da gravidade quântica é um dos maiores desafios da física teórica contemporânea. Diversas abordagens estão sendo exploradas, como a teoria das cordas, a gravidade quântica em loop e a geometria não comutativa. Cada uma dessas abordagens oferece uma perspectiva diferente sobre a natureza do espaço-tempo e da gravidade, e cada uma delas tem seus próprios desafios e limitações, mas, mesmo que nunca consigamos ver o que existe dentro da singularidade, mesmo que nunca consigamos atravessar o precipício, a busca por esse conhecimento é fundamental. Ela nos impulsiona a questionar as nossas próprias crenças, a desafiar os nossos próprios limites, a expandir a nossa própria compreensão do universo. A singularidade é um espelho que reflete a nossa própria ignorância. Ela nos mostra o quão pouco ainda sabemos sobre o universo, e o quão longe ainda temos que ir para desvendar os seus mistérios. Mas, ao mesmo tempo, ela nos inspira a continuar buscando, a continuar explorando, a continuar aprendendo. Porque, como disse Albert Einstein, o importante é não parar de questionar. Imagine um farol, solitário na escuridão da noite, emitindo um feixe de luz que corta a neblina e guia os navegantes. A luz do farol é fraca, quase imperceptível, mas é o suficiente para evitar que os navios se percam ou se choquem contra as rochas. A radiação Hawking é como a luz desse farol. É uma emissão tênue de partículas, emitida por um buraco negro devido a efeitos quânticos que ocorrem perto do horizonte de eventos. Essa radiação é tão fraca que, até hoje, nunca foi detectada experimentalmente. Mas, apesar de sua sutileza, ela pode ser a chave para desvendar os segredos mais profundos do universo. Stephen Hawking propôs a existência dessa radiação na década de 1970, revolucionando a nossa compreensão dos buracos negros. Segundo Hawking, o vácuo do espaço não é completamente vazio, mas sim um mar de partículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente. Perto do horizonte de eventos, a forte gravidade do buraco negro pode separar esses pares de partículas, impedindo que se aniquilem. Uma das partículas é engolida pelo buraco negro, enquanto a outra escapa, manifestando-se como radiação Hawking. A descoberta da radiação Hawking foi um marco na física teórica, mas também abriu novas questões e aprofundou o paradoxo da informação. Como vimos, a radiação Hawking parece ser térmica, ou seja, não carrega nenhuma informação sobre o que caiu no buraco negro. Isso significa que, à medida que o buraco negro evapora, a informação contida na matéria que ele engoliu é perdida para sempre, violando a lei da conservação da informação. A radiação Hawking não é, portanto, uma solução para o paradoxo da informação, mas sim um novo mistério, um novo desafio para a nossa compreensão do universo. Ela nos mostra que os buracos negros são entidades muito mais complexas e enigmáticas do que imaginávamos. Detectar a radiação Hawking experimentalmente é um dos grandes desafios da física experimental contemporânea.
a radiação é extremamente fraca, e a maioria dos buracos negros é muito distante para ser observada com a tecnologia atual. No entanto, existem algumas propostas para criar buracos negros artificiais em laboratório, utilizando lasers de alta potência ou outros métodos exóticos. Se essas experiências forem bem-sucedidas, elas poderão nos fornecer informações valiosas sobre a natureza da radiação Hawking e sobre a física dos buracos negros, mesmo que nunca consigamos detectar a radiação Hawking diretamente. O estudo teórico desse fenômeno tem importantes implicações para a nossa compreensão da gravidade quântica. A radiação Hawking é um dos poucos fenômenos conhecidos que combinam efeitos da física quântica e da gravidade e, portanto, pode nos fornecer pistas sobre como unificar as duas grandes pilares da física moderna. Algumas teorias sugerem que a radiação Hawking pode não ser completamente térmica, mas sim carregar informações sutis sobre o que caiu no buraco negro. Essas informações estariam codificadas em correlações quânticas entre as partículas da radiação ou em outras propriedades sutis da radiação. Descobrir como decodificar essas informações seria um grande avanço na nossa compreensão do universo. Imagine que você está tentando decifrar um código secreto. Você tem apenas algumas pistas, alguns fragmentos de informação, mas você sabe que, se conseguir juntar todas as peças, você poderá desvendar um segredo importante. A radiação Hawking é esse código secreto. Decifrá-lo pode nos revelar os segredos mais profundos do universo, os segredos da gravidade quântica, da natureza do espaço-tempo e da origem do cosmos. A radiação Hawking é um lembrete constante de que a nossa jornada de descoberta está apenas começando. Há muito mais a ser explorado, muito mais a ser aprendido. E, mesmo que o caminho seja longo e árduo, a busca pelo conhecimento vale a pena, porque, como disse Marie Curie, uma das maiores cientistas de todos os tempos, nada na vida é para ser temido, apenas compreendido. Imagine um universo primordial, logo após o Big Bang, um caldeirão fervilhante de energia e partículas, um lugar onde as leis da física se manifestavam de forma extrema e misteriosa. Nesse universo primordial, a densidade da matéria era muito maior do que é hoje, e as flutuações quânticas eram muito mais intensas. Em algumas regiões, essas flutuações podem ter sido tão grandes que colapsaram sob a própria gravidade, formando buracos negros. Esses são os buracos negros primordiais, uma hipótese fascinante que pode nos ajudar a resolver um dos maiores enigmas da cosmologia: a natureza da matéria escura. A matéria escura é uma forma de matéria que não interage com a luz, e, portanto, é invisível aos nossos telescópios. No entanto, sabemos que ela existe, porque exerce uma forte atração gravitacional sobre a matéria visível, influenciando a rotação das galáxias e a formação de estruturas cósmicas. A matéria escura representa cerca de 85% da massa do universo, mas a sua natureza ainda é um mistério. Uma das hipóteses mais populares é que a matéria escura é composta por partículas exóticas, como átions ou partículas supersimétricas. Mas, até hoje, nenhuma dessas partículas foi detectada experimentalmente. E se a matéria escura não fosse composta por partículas, mas sim por buracos negros? E se os buracos negros primordiais, formados no início do universo, fossem a matéria escura perdida? Essa é uma ideia que tem ganhado cada vez mais atenção nos últimos anos, e que pode revolucionar a nossa compreensão do cosmos. A hipótese dos buracos negros primordiais como matéria escura tem diversas vantagens. Em primeiro lugar, ela não exige a existência de partículas exóticas, o que simplifica o modelo cosmológico. Em segundo lugar, ela pode explicar a distribuição da matéria escura nas galáxias e nos aglomerados de galáxias. Em terceiro lugar, ela pode ser testada experimentalmente através da detecção de lentes gravitacionais e ondas gravitacionais. No entanto, a hipótese dos buracos negros primordiais também enfrenta alguns desafios. Em primeiro lugar, ela precisa explicar como esses buracos negros se formaram no início do universo. Em segundo lugar, ela precisa conciliar a sua existência com as observações do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação residual do Big Bang. Em terceiro lugar, ela precisa explicar por que não detectamos mais buracos negros primordiais através de lentes gravitacionais e ondas gravitacionais.
Apesar desses desafios, a hipótese dos buracos negros primordiais continua sendo uma das áreas mais promissoras da pesquisa em cosmologia. Os cientistas estão desenvolvendo novas técnicas para detectar esses buracos negros, utilizando telescópios espaciais, radiotelescópios e detectores de ondas gravitacionais. Se conseguirmos detectar os buracos negros primordiais, teremos dado um grande passo na compreensão da natureza da matéria escura e da evolução do universo. Imagine que você está procurando por um tesouro escondido. Você tem um mapa antigo, mas o mapa está incompleto e cheio de enigmas. Você precisa seguir as pistas, decifrar os símbolos, enfrentar os perigos para encontrar o tesouro. A busca pelos buracos negros primordiais é como essa busca pelo tesouro. As pistas são as observações astronômicas, os enigmas são as teorias cosmológicas, e o tesouro é a compreensão da natureza da matéria escura e da evolução do universo. A detecção de buracos negros primordiais pode ser feita através de lentes gravitacionais. Quando a luz de uma estrela distante passa perto de um buraco negro primordial, a gravidade do buraco negro curva a luz, criando uma imagem distorcida da estrela. Essa imagem pode ser observada com telescópios, revelando a presença do buraco negro. Outra forma de detectar buracos negros primordiais é através de ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros primordiais se fundem, eles emitem ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo que se propagam pelo universo. Essas ondas gravitacionais podem ser detectadas com detectores como o LIGO e o Virgo, revelando a presença e as propriedades dos buracos negros. A busca por buracos negros primordiais é uma aventura científica emocionante, que nos leva a explorar os confins do universo e a questionar as nossas próprias crenças. E, mesmo que não encontremos os buracos negros primordiais, a busca por eles nos ensinará muito sobre o universo e sobre nós mesmos. Porque, como disse Neil deGrasse Tyson, um dos maiores divulgadores da ciência da atualidade, o universo não é obrigado a fazer sentido para você, mas a nossa busca por sentido é o que nos torna humanos. Imagine um espelho, perfeito e imaculado, que reflete a imagem do universo com precisão e clareza. Mas imagine que esse espelho também tem uma superfície irregular, com pequenas imperfeições, como se fossem fios de cabelo grudados na sua superfície. Esses cabelos podem distorcer a imagem refletida, mas também podem revelar detalhes sutis sobre a natureza do espelho e sobre o ambiente ao seu redor. Os buracos negros, de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, são como espelhos cósmicos. Eles refletem a curvatura do espaço-tempo, a presença da matéria e da energia, com uma precisão impressionante. Mas, de acordo com o teorema da ausência de cabelo, os buracos negros são caracterizados apenas por 3 propriedades: massa, carga elétrica e momento angular rotação. Eles não têm cabelo, ou seja, não têm outras propriedades que possam revelar informações sobre o que caiu neles. O teorema da ausência de cabelo é um dos pilares da física dos buracos negros. Ele simplifica a nossa compreensão desses objetos, permitindo que os descrevamos com apenas 3 números. Mas ele também tem implicações profundas para a nossa compreensão da informação que cai em um buraco negro. Se os buracos negros não têm cabelo, como a informação sobre a matéria que eles engolem pode ser preservada? Como o universo se lembra do que foi perdido nos buracos negros? Ao longo das décadas, os físicos têm se esforçado para encontrar cabelos adicionais em buracos negros, violações do teorema da ausência de cabelo, que possam nos ajudar a resolver o paradoxo da informação. Algumas teorias sugerem que os buracos negros podem ter cabelos quânticos, propriedades sutis que surgem devido a efeitos da física quântica. Outras teorias propõem que os buracos negros podem ter cabelos clássicos, propriedades que surgem devido a interações com o ambiente ao seu redor. Imagine que você está tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Você tem todas as peças, mas não sabe como encaixá-las. Você precisa encontrar uma pista, um detalhe que possa te ajudar a juntar todas as peças e resolver o quebra-cabeça. A busca por cabelos em buracos negros é como essa busca por uma pista. Encontrar um cabelo pode nos revelar um segredo importante sobre a natureza dos buracos negros e sobre a física do universo. A ideia de que o cabelo de um buraco negro pode ser uma forma de armazenar informação sobre o universo é fascinante. Se os buracos negros puderem preservar informações sobre a matéria que eles engolem,
Então eles podem ser como arquivos cósmicos, contendo informações sobre a história do universo. Estudar o cabelo dos buracos negros pode nos ajudar a reconstruir o passado do universo, a entender como as galáxias se formaram, como as estrelas evoluíram e como a vida surgiu. Mesmo que os buracos negros pareçam simples, com apenas 3 propriedades que os caracterizam, eles podem conter segredos profundos sobre a natureza da realidade. Eles são como enigmas cósmicos, desafiando a nossa compreensão do universo e nos convidando a explorar novas fronteiras do conhecimento. A busca por cabelos em buracos negros é uma jornada emocionante que nos leva a questionar as nossas próprias crenças, a desafiar os nossos próprios limites, a expandir a nossa própria compreensão do universo. E, mesmo que não encontremos cabelos adicionais, a busca por eles nos ensinará muito sobre a natureza da gravidade, da informação e da realidade. Porque, como disse Brian Cox, um dos maiores divulgadores da ciência da atualidade, o universo é um lugar de beleza e mistério, e vale a pena explorá-lo. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo abismo cósmico dos buracos negros, um mergulho profundo nos mistérios que desafiam a nossa compreensão do universo. Exploramos o paradoxo da informação, a singularidade, a radiação Hawking, os buracos negros primordiais e o cabelo dos buracos negros. Vimos que, por mais que saibamos, há muito mais a ser descoberto. É fundamental reconhecermos a nossa ignorância, não como uma fraqueza, mas como um motor para a exploração científica. A humildade intelectual nos permite questionar as nossas próprias crenças, a desafiar os nossos próprios limites, a expandir a nossa própria compreensão do universo. Os buracos negros, com a sua vastidão e o seu mistério, são uma metáfora poderosa do desconhecido. Eles nos convidam a contemplar a nossa própria insignificância diante do cosmos, a reconhecer que somos apenas uma pequena parte de um todo muito maior e mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, eles nos inspiram a continuar buscando, a continuar explorando, a continuar aprendendo. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, um caminho que nos leva a questionar as nossas próprias crenças, a desafiar os nossos próprios limites, a expandir a nossa própria compreensão do universo. E, mesmo que nunca encontremos todas as respostas, a busca por elas é o que nos torna humanos. Portanto, continue curioso, continue questionando, continue explorando. Não tenha medo de admitir que você não sabe, de fazer perguntas difíceis, de desafiar as suas próprias crenças. Porque, como disse Neil deGrasse Tyson, um dos maiores divulgadores da ciência da atualidade, a coisa mais incrível sobre o universo é que ele pode ser conhecido. E você, o que você vai fazer com o seu conhecimento? Como você vai usar a sua compreensão do universo para tornar o mundo um lugar melhor?